Governador de Santa Catarina vai a Brasília apresentar projeto alternativo ao Morro dos Cavalos, mas Jorginho Melo não foi recebido pelo governo federal. Reconstrução do Rio Grande do Sul é discutida na Expo Inter. Fórum debate ações estruturantes do estado. PIB de Santa Catarina mantém liderança de crescimento no país. Estado tem a menor taxa de desocupação do Brasil. Luto nacional em Portugal após acidente com funicular que deixou 16 mortos e mais de 20 feridos em Lisboa. Morre Giorgio Armani, estilista italiano é considerado um ícone da moda mundial. Caso Med gera preocupação na Alemanha com soltura do principal suspeito. E veja também, Futuro Centre Pompidou inicia atividades no Paraná. Crianças participam da primeira oficina de confecção de tijolos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 4 de setembro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. A novela do Morro dos Cavalos, um dos trechos rodoviários mais perigosos de Santa Catarina, ganhou novos capítulos. O governador Jorginho Melo, que está em Brasília, apresentou um projeto alternativo ao túnel e enfrentou reação das comunidades indígenas. Quem traz os detalhes é o repórter Carlos Eduardo Gomes. O governador está em busca de uma solução definitiva para o trecho do Morro dos Cavalos na BR-101 em Palhoça, considerado um dos pontos mais críticos da rodovia. Ontem, ele apresentou ao Fórum Parlamentar Catarinense o projeto de um contorno viário com custo estimado em quase 300 milhões de reais. Ao fim da reunião, o governador atendeu à imprensa e deu essas declarações. De forma respeitosa, nós preparamos o projeto que a gente já tinha prometido para o ministro Renan para vir trazer aqui. E ele está pronto, com valores mais exatos, enfim, para que a gente possa, que isso aqui possa ser parte da solução. Independente dos túneis caminhar, os projetos e a RIMA, as licenças ambientais indígenas, tanto precisa para os túneis como precisa para isso aqui também. Um pouco menor aqui, porque o impacto é menor na reserva indígena. Então, eu fico feliz que toda a bancada entendeu a urgência da necessidade da obra. Agora o deputado Pedro vai estar agendando com o ministro para ver se amanhã ele nos atende, enfim. Eu fico aqui, não volto hoje para Santa Catarina para aguardar essa posição. Mas, conforme informação exclusiva apurada pela nossa equipe, o encontro com o ministro Renan Filho não aconteceu hoje. Ainda assim, à tarde, o governador protocolou e entregou o projeto no DENIT e no Ministério dos Transportes. A iniciativa do governo catarinense, no entanto, enfrenta resistência. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a comunidade Guarani do Morro dos Cavalos afirmou que não aceita projetos alternativos. Segundo a nota, o traçado proposto pelo Estado passa dentro da terra indígena e não teve qualquer consulta às comunidades locais. Eles defendem a execução imediata dos 2 túneis já aprovados por FUNAI e IBAMA desde 2018. E essa não é a única frente de debate. Segundo o jornal Gazeta do Povo, entidades empresariais e parlamentares pressionam para que a concessão do trecho seja transferida da Artéres Litoral Sul para a CCR Via Costeira. A avaliação é que a atual concessionária acumula atrasos e não tem condições de priorizar a obra dos túneis. O próprio governador Jorginho Melo reconheceu essa possibilidade. Se for possível juridicamente passar os túneis, o contorno, para outra companhia, a CCR, que faz o sul de Santa Catarina, muito que bem. Se tiver uma possibilidade legal, tirar da Artéres e passar para eles. É algo que o TCU está também cuidando disso. O importante é que a forma que o governo de Santa Catarina, junto com a bancada federal, atua é encontrar caminhos. E nós precisamos com urgência, e essa é uma proposta que está aqui materializada.
Enquanto as negociações avançam em Brasília, a urgência é clara. O trecho do Morro dos Cavalos segue registrando acidentes graves e bloqueios frequentes, afetando milhares de motoristas que ligam o sul ao restante do país. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, ganhou um novo aliado no monitoramento de reservatórios e mananciais, a inteligência artificial. Essa é a segunda etapa do processo de modernização do sistema de monitoramento do órgão vinculado à Sanepar. As modernizações incluem a utilização de inteligência artificial para monitoramento, previsão e geração de dados em tempo real. Também será feita a calibração dos modelos hidrológicos, com a entrada de novas estações meteorológicas, como a instalada recentemente na base do Pico Marumbi, em Morretes. A inteligência artificial será implantada para compilar dados estratégicos, oferecendo maior agilidade nas consultas. Um momento onde a gente colocou inúmeras forças para desenvolver uma plataforma que fosse robusta o suficiente para ter tanto informações meteorológicas quanto informações hidrológicas, dados das estações que são da rede da Sanepar e também pudesse mostrar informações ambientais que fossem estratégicas para a companhia naquele momento. Além, claro, do mais importante, o que mais a gente precisava naquele momento, que era um monitoramento e todos os dados dos reservatórios que compõem os reservatórios da região metropolitana, assim como os mais de 200 mananciais também espalhados pelo estado do Paraná. Para cada barragem serão instaladas 2 câmeras, uma posicionada na lateral, cobrindo toda a extensão, e outra voltada para a régua de nível, possibilitando o uso de processamento por inteligência artificial para reconhecimento do nível da água. Caso haja qualquer discrepância entre o nível monitorado pela câmera e o medido pelo instrumento utilizado para medir o nível da superfície da água, o sistema poderá gerar alertas automaticamente. Essa segunda fase da ferramenta ela vai deixar a plataforma ainda mais robusta e preparada para a resiliência climática, preparada para novas situações que possam ocorrer de crise hídrica no estado. A União Europeia voltou a reconhecer o Brasil como livre da gripe aviária e suspendeu as restrições sobre o frango brasileiro. O bloco econômico é o 7º maior destino das exportações do setor. A decisão foi anunciada quase 80 dias depois de o Brasil ter se declarado livre da doença, em 18 de junho. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, comercializando para 151 países. A China segue como o principal importador, com destaque para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que lideram as vendas ao exterior. E durante a Expo Inter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destacou as ações estruturantes do estado no plano de reconstrução. O governador foi um dos palestrantes do painel de abertura do 2º Fórum da Reconstrução, promovido pela Rádio Guaíba dentro da programação da Expo Inter em Esteio. O encontro teve como objetivo reunir especialistas, lideranças políticas e empresariais e do setor produtivo para discutir os caminhos da reconstrução do Estado após os eventos climáticos de 2024, com foco na resiliência e no desenvolvimento sustentável. A reconstrução do Rio Grande tem que ser acompanhada, monitorada, debatida, porque ela é um processo, né? Tudo que a gente enfrentou teve muitas dimensões de impacto. Impacto econômico, impacto nas cidades, nas habitações, nas estradas, na logística dos rios, na questão do assoreamento e no trabalho de desassoreamento que a gente está fazendo. Então, tudo isso está sendo alvo de um grande plano, o Plano Rio Grande. Ele atua em todas essas dimensões, na preparação do nosso estado, com novos sistemas de radares, com estações hidrometeorológicas, com uma nova defesa civil 4 vezes maior, que a gente já estruturou, com o plano de prevenção de cheias a partir de sistemas de proteção contra as cheias, no desassoreamento, nas obras nas estradas, tudo isso está em curso. São bilhões de reais sendo investidos pelo governo do estado e tudo que nos interessa é poder compartilhar
continuamente, com muita transparência, tudo que está sendo feito, onde estão os desafios, quais são as soluções que estão sendo encaminhadas pelo governo do estado. No painel de abertura, Leite dividiu a mesa com prefeitos, presidentes de entidades representativas e lideranças estaduais e nacionais. O governador destacou que o Plano Rio Grande, estruturado após a maior tragédia climática da história do estado, não se limita a reparar os danos, mas projeta ações de adaptação e resiliência que preparam o Rio Grande do Sul para os desafios do futuro. Começaram nesta semana uma série de reformas e adequações para a ampliação de leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. A obra, que vai ser realizada em fases, busca reorganizar os espaços já existentes e também modernizar a estrutura. A previsão é que os trabalhos sejam entregues nos próximos meses. Algumas salas e corredores estão assim, com papelão e cimento no chão, tijolos e fios à mostra, como deve parecer o início de uma grande reforma. O Hospital Governador Celso Ramos, referência em neurotrauma na capital catarinense, passará por 3 fases de reforma para ampliação de leitos de UTI, que passarão de 20 para 34. A primeira etapa contempla a adequação física da observação da emergência, que passará a abrigar a nova sala de reanimação da emergência, ampliando a capacidade de 7 para até 14 leitos. Na segunda e terceira fase, a unidade de acidente vascular cerebral será realocada, possibilitando a criação de 14 leitos de UTI, o que levará o total para 34. Na emergência, a gente atende em torno de 8.000 pacientes por mês. Eventualmente, nós precisamos de leito de UTI, o que muitas vezes supera a nossa capacidade, e fornecer mais 7 leitos, ou seja, era 7, vai passar para 14 leitos de reanimação, vai dobrar a nossa capacidade para atender paciente grave e vai melhorar mais ainda com os 14 leitos de terapia intensiva. A gente, além de estrutura física, tem todo o maquinário, equipamento, adequação de processos e, obviamente, pessoal, que é o principal para conseguir qualificar a assistência e atender melhor os pacientes graves. Durante as reformas, a área de internação da emergência funcionará exclusivamente no subsolo 2. Para minimizar os impactos das obras, o hospital adotará algumas medidas que serão avaliadas diariamente. O cronograma de reformas prevê ainda a liberação de novos ambientes para aumentar a capacidade de atendimento. A unidade de rim e o 4º andar deverão ser liberados em breve, oferecendo suporte adicional à emergência. O próximo setor a ganhar melhorias é o 2º andar, que receberá permanentemente os pacientes da antiga observação e terá cerca de 40 leitos. Já o subsolo 2 será adaptado posteriormente para receber 42 leitos de ortopedia. Olha, para a grande Florianópolis é um ganho gigantesco, né? Nós convivemos cada vez mais com comorbidades graves, aqui como é referência em traumatortopedia, com situações graves envolvendo isso. O hospital é grande referência para o tratamento do AVC, então leitos de cuidados avançados para atender paciente em estado crítico é extremamente essencial para conseguirmos darmos sobrevida ou reduzir sequelas quando a gente não consegue recuperar totalmente a saúde do paciente. Essa série de intervenções no Hospital Celso Ramos faz parte das ações do governo catarinense, que busca melhorar a saúde no estado. O objetivo é modernizar a rede, expandir os serviços e garantir mais qualidade e segurança aos pacientes. Santa Catarina manteve a liderança de crescimento do PIB no 2º trimestre. Impulsionado pelos setores da agropecuária, da indústria de transformação e do setor de serviços, o PIB catarinense avançou 5,4% nos 12 meses encerrados em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação entre os estados, as estimativas do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central confirmaram a liderança de Santa Catarina no crescimento econômico. No mesmo recorte de 12 meses do ano anterior, o índice do Bacen registra alta de 6,4%, o melhor desempenho entre os 13 maiores estados do país. Já no acumulado de 2025, de janeiro a junho, a economia catarinense volta a se destacar, com expansão de 6,1%. O Produto Interno Bruto de Santa Catarina mantém a liderança de crescimento no Brasil no 2º trimestre de 2025.
O PIB catarinense avançou 5,4% nos últimos 12 meses, encerrados em junho, mais uma vez acima da média nacional, que ficou em 3,2%. O estado mantém também a menor taxa de desocupação do Brasil, com apenas 2,2%, enquanto a média nacional é de 5,8%. No acumulado do ano, Santa Catarina criou 82,9 mil empregos formais, o quarto maior saldo do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O crescimento foi de 3,23%, percentual acima das médias de expansão da região sul, com 3,03%, e do Brasil, com 2,82%. O crescimento de nossa economia foi puxado pela agricultura, indústria de transformação e setor de serviços, todos com crescimento acima de 5%. Os dados convergem. No mercado de trabalho, Santa Catarina mantém a menor taxa de desocupação do Brasil, de apenas 2,2%. O desempenho de Santa Catarina confirma o estado como uma das economias mais dinâmicas e resilientes do país. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Bruno Henrique é suspenso pelo STJD. Atacante do Flamengo está fora por forçar cartão e beneficiar apostadores. Morre na Itália Giorgio Armani, aos 91 anos, ícone da moda mundial. E ainda, crianças participam de oficina de tijolos no Centre Pompidou, no Paraná. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h19. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi condenado no STJD a cumprir 12 jogos de suspensão por beneficiar apostadores. Com mais de 8 horas de duração, o julgamento realizado hoje pelo STJD contou com a participação do atacante flamenguista virtualmente. Durante o processo, a maioria dos auditores entenderam que o atacante agiu de forma contrária à ética desportiva, condenando Bruno Henrique a 12 jogos de suspensão, além da aplicação de uma multa de R$60 mil. A investigação contra o jogador começou em agosto de 2024. Em novembro, o jogador e outros suspeitos foram alvos de uma operação de busca e apreensão. Investigadores extraíram conversas do celular do irmão do atleta, Vander, que embasaram o indiciamento dos suspeitos. O atacante do Flamengo teria informado a Vander que tomaria um cartão amarelo em jogo contra o Santos, disputado em Brasília em novembro de 2023. O jogador estava pendurado com 2 cartões amarelos.
Apostas feitas por Vander, a esposa dele, uma prima e amigos chamaram a atenção das empresas de bets e estranharam o volume de dinheiro no cartão amarelo de Bruno Henrique, motivando a ação contra o BH. Todas as partes podem recorrer. O Flamengo vai entrar com recurso. Neste caso, Bruno Henrique será julgado no pleno do STJD. Enquanto o recurso não é julgado, o Flamengo vai pedir o efeito suspensivo. O Departamento de Comércio americano confirmou nesta quinta-feira que o déficit comercial geral do país cresceu 32,5% no mês de julho, chegando a 78,3 bilhões de dólares. Os dados oficiais mostram uma alta maior do que a prevista devido a um aumento nas importações pouco antes das novas tarifas alfandegárias entrarem em vigor. Em julho, as importações registraram um aumento de 5,9%, alcançando 359 bilhões de dólares. Já as exportações marcaram um crescimento de apenas 0,3%, chegando a 280 bilhões de dólares. Segundo dados do Departamento de Comércio, entre os setores que mais aumentaram as importações estão o de suprimentos industriais e o de bens de consumo. Portugal está em luto após o acidente com um bondinho emblemático de Lisboa. O balanço foi atualizado para 16 mortos e 21 feridos. Entre as vítimas, além de portugueses, há pessoas do Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha e Ucrânia. Portugal respeita nesta quinta-feira um dia de luto nacional após o descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, que deixou vários mortos e feridos. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira em um dos bairros mais turísticos da capital. O famoso bondinho, que liga a Praça do Rossio às localidades do Bairro Alto e Príncipe Real, saiu dos trilhos e colidiu com um prédio. Entre as vítimas estão vários estrangeiros. Uma coisa um bocadinho preocupante, ou seja, é muito triste porque a maioria das pessoas, segundo a informação, são turistas, vêm cá para desfrutar das suas férias e se calhar a maioria daquelas pessoas estão longe das famílias, assim, para as famílias que estão longe para receber essa informação é um bocadinho triste. Uma grande revolta, por isto chegar a um ponto destes. Porque eu acho que é inadmissível isto ter acontecido. Porque eu acho que o que está ali alguém é culpado, tem que ser culpado. Porque como é que pode rebentar um cabo que sustenta um elevador, um transporte que leva transporta centenas de pessoas por dia? Não é possível. A Justiça Portuguesa anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente. Os serviços de emergência informaram que outros 3 bondinhos da capital foram paralisados para verificações de segurança. A Agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza confirmou que as forças israelenses mataram pelo menos 44 pessoas no enclave nesta quinta-feira. O Exército de Israel intensificou os bombardeios na cidade de Gaza, onde 25 pessoas morreram na ofensiva. De acordo com o Ministério de Defesa israelense, aproximadamente 70 mil palestinos saíram do norte da cidade de Gaza nos últimos dias, após a confirmação de que Israel pretende ocupar toda a região. Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira aos 91 anos. O estilista italiano é considerado um dos nomes mais influentes da moda mundial. O estilista morreu ao lado dos entes queridos. A notícia foi confirmada pelo Grupo Armani em comunicado. A empresa de Giorgio Armani adiantou que o funeral será realizado de forma privada, mas aqueles que desejarem poderão prestar homenagens em uma capela ardente aberta no sábado e no domingo em Milão. A nota acrescentou que Armani foi incansável em vida e trabalhou até os últimos dias, se dedicando à empresa, às coleções e aos muitos projetos em andamento e futuros. O italiano havia cancelado o desfile de moda masculina em Milão no início do ano por motivos de saúde. Também não compareceu ao desfile da Armani Privé em Paris por recomendação médica. O designer abriu a marca Armani em Milão em 1975 e rapidamente alcançou o topo da indústria.
Ao estilista é atribuída a invenção da moda de tapete vermelho, mas ele também se aventurou em uma linha mais jovem e acessível com a Emporio Armani, além de abrir hotéis de luxo. A morte de Giorgio Armani ocorre poucas semanas antes das celebrações dos 50 anos da marca. O comício liderado pelo presidente argentino Javier Milei acabou em confusão em Buenos Aires. Além de brigas, pedras e garrafas foram arremessadas bem perto da reunião dos apoiadores do governo. O presidente Javier Milei participava do encerramento da campanha eleitoral para as eleições legislativas de meio de mandato que vão acontecer no próximo domingo. No final do evento, na província de Buenos Aires, vários grupos identificados pela imprensa local com adversários políticos se envolveram em confrontos com brigas, agressões verbais, arremessos de pedras e até de garrafas. Antes do ato político, havia preocupação entre as autoridades provinciais, como o governador de Buenos Aires, o líder da oposição peronista, Axel Kicillof, que afirmou que o clube do bairro Moreno, na periferia oeste da capital, não estava preparado para sediar o comício. O presidente e toda a comitiva deixaram o local sem problemas. Há uma semana, Milei foi apedrejado e teve de ser retirado de outro evento do partido na periferia sul da capital argentina, que teve uma pequena presença policial. O presidente atravessa denúncias de corrupção envolvendo a irmã e secretária-geral da presidência, Karina Milei. O chefe de Estado também enfrenta uma crise de confiança nos mercados financeiros que levou o dólar, forçando o governo a intervir no câmbio na terça-feira por meio do Tesouro Nacional. A popularidade de Milei vai ser testada nas eleições de domingo em Buenos Aires e nas eleições legislativas nacionais no dia 26 de outubro. A pintura barroca roubada pelos nazistas na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrada na Argentina após 80 anos desaparecida. O quadro estava pendurado em uma casa ligada à família de um ex-dirigente da SS, a força paramilitar do regime nazista. Embora a autenticidade da peça ainda não esteja comprovada, o achado impulsionou uma investigação da Polícia Federal Argentina e da Interpol sobre os herdeiros do ex-dirigente, falecido na Argentina em 1978 e antes conhecido como o Mago das Finanças das SS. De acordo com o jornal argentino La Nación, a filha do ex-dirigente, Patrícia, e o marido admitiram que são os atuais donos da obra de arte e a reivindicam como parte do patrimônio. Ambos cumprem desde a última terça-feira prisão domiciliar de 72 horas, após várias buscas das autoridades para localizar a pintura. A obra, datada de 1710, tem valor estimado em cerca de $50 mil, mais de R$270 mil. O caso Madeleine McCann volta a chamar a atenção. Autoridades judiciais da Alemanha estão preocupadas com a possível libertação do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica. Os investigadores acreditam que Christian Bruckner, de 48 anos, tenha assassinado a criança em 2007 em Portugal. Na época, a menina tinha 3 anos. Mas este caso, que repercutiu em todo o mundo, segue sem solução. Bruckner está preso na Alemanha por ter estuprado, em 2005, uma americana de 72 anos em Portugal. Por não disporem de provas suficientes para apresentar acusações no caso de Madeleine McCann, conhecida como Maddie, os investigadores estão impotentes diante da soltura de Bruckner, prevista para 17 de setembro. A promotoria ressaltou que o suspeito continua sendo perigoso e acrescentou que um especialista psiquiátrico avaliou que é de se esperar que cometa novos crimes sexuais. Os promotores pediram que Bruckner use tornozeleira eletrônica e deva informar às autoridades o local onde vai residir, mas a justiça ainda não tomou uma decisão a respeito. Bruckner nega qualquer envolvimento no caso de Madeleine McCann, que desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com os pais, enquanto eles jantavam em um restaurante próximo.
No Paraná, o Parque Estadual Mata dos Godói, referência em preservação no estado, reabriu nesta quarta-feira para visitação após 5 anos. A unidade de conservação administrada pelo Instituto Água e Terra estava fechado desde 2020. O parque, que fica localizado em Londrina, no norte do Paraná, passou por um processo de revitalização que contou com um investimento de R$ 72 mil. O parque, criado por decreto em 1989, fica localizado a 20 quilômetros do centro de Londrina, possui 690 hectares e protege um dos últimos remanescentes de floresta estacional no norte do Paraná, compondo o bioma da Mata Atlântica. A Mata dos Godói é considerada uma das principais áreas de preservação do estado, reconhecido pela elevada biodiversidade, ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e pela relevância ecológica, científica e educativa. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu, no Paraná, participam nesta quinta-feira de oficinas lúdicas de confecção de tijolos a partir do barro retirado do terreno onde será construído o futuro Centre Pompidou Paraná. A iniciativa busca aproximar a comunidade do futuro museu e também criar um vínculo desde o início da obra. Participaram da atividade cerca de 100 alunos, todos muito animados para mexer com o barro. Para Felipe, de 9 anos, a oportunidade de aprender uma atividade nova na prática foi muito legal. Foi muito legal. Qual criança não gosta de se sujar? Do nada fazer tijolo é muito legal. Eu não sabia. Eu pensei que vinha pronto. Já a pequena Miriam demonstrou estar orgulhosa em fazer parte da história do futuro museu. Na construção, eu acho. Porque a gente vai lembrar, quando a gente tiver maior, de mexer com terra. Vai ser construído um museu, porque a gente vai poder ir. A iniciativa vai muito além da construção física do museu. O objetivo é aproximar a comunidade do Centre Pompidou Paraná desde o início da obra e permitir que o público participe ativamente do processo. A participação das crianças é apenas a primeira etapa de uma série de ações que englobarão estudantes, artistas e toda a comunidade local, criando um vínculo simbólico e duradouro com o futuro museu. Bom, a ideia e a iniciativa elas se comunicam muito com a proposta do que é o Centre Pompidou Paraná, que é essa articulação entre a comunidade e o equipamento, né? Não dá para existir só um prédio, né, aqui em Foz do Iguaçu com um espaço expositivo. A comunidade tem que se apropriar dessa ideia e articular as ações em conjunto com o Estado e o Centre Pompidou. Então, né, a iniciativa vem muito alinhada ao projeto arquitetônico que será apresentado e é esse espaço, né, de troca entre a comunidade se sentir presente dentro do museu, fazendo os tijolos que estarão na obra. As oficinas estão sendo conduzidas pelo arquiteto Nicolas Marques. Ele explica que a técnica aplicada às crianças é a mesma que será usada na construção do museu. Tijolos moldados com a terra local, sem cimento ou cal, garantindo que o material permaneça vivo e sustentável. Com essa questão da circularidade, da sustentabilidade dos materiais e que esses materiais tenham uma relação de vida, de continuidade, né? Então essa terra que está aqui hoje ela é tijolo, faz o museu, daqui a pouco se a gente quiser plantar um vaso com uma planta em cima, ela vai crescer ainda. É um material que não tem cimento, não tem cal, ele tá vivo. De colocar a mão na massa, né? Então a gente moldou, a gente não consegue fazer um tijolo do tamanho convencional, a parede do tamanho convencional, a gente adapta para o tamanho das mãos das crianças para que elas consigam então botar de fato a mão na massa e fazer os primeiros tijolos. Entre os dias 4 e 6 de setembro, a programação especial para a ativação do Centre Pompidou Paraná segue no pavilhão temporário montado em um terreno. O espaço funciona como um ambiente de integração e preparação para a futura instituição cultural. Além de crianças da rede municipal, as oficinas de confecção de tijolos seguem nesta sexta-feira, com estudantes de arquitetura e, no sábado, será com toda a comunidade local. Também estão previstas palestras e encontros com a comunidade. As ações buscam criar um elo simbólico entre a população e o futuro museu, fortalecendo o sentimento de pertencimento. Tem sido muito positivo, né? Tanto que as inscrições para as oficinas desse final de semana acabaram muito rapidamente
E a gente vê, né, que o povo de Foz do Iguaçu, o povo paranaense, já tem orgulho de estar recebendo esse equipamento aqui. Então a articulação, a recepção tem sido muito boa. A Prefeitura de Foz também tem atuado muito próximo, muito parceira da iniciativa. E a gente tem essas parcerias, né? Por exemplo, o Museu Oscar Niemeyer, que está aqui, né, é um parceiro da iniciativa porque entende a importância de ter um outro equipamento aqui em articulação com uma comunidade global e não só local. O Centre Pompidou Paraná será o primeiro satélite do renomado Museu Francês nas Américas. A construção do edifício está prevista para o primeiro semestre de 2026, com um investimento de cerca de 200 milhões de reais do governo do Paraná em um terreno cedido pela Motiva, empresa responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A inauguração acontecerá em 2027. E assim a gente encerra o Pix News desta quinta-feira. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique na sequência com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.